sou o professor Bruno e vocês do primeiro ano acompanhem essa aula aí que fala sobre combustão completa ou incompleta, ponto de fulgor, e a gente vai definir qual a diferença entre o ponto de fulgor e o ponto de fusão e ebulição, né? Na verdade, mais o ponto de ebulição com o ponto de fulgor. Tudo bem, pessoal? Então aí com isso vocês conseguem resolver os exercícios dessa atividade aí, tudo bem? Então preste atenção aí, qualquer coisa, se inscreva no meu canal e dê sugestões, tudo bem? Então até mais e tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos continuar com a aula 5 falando sobre combustão e ponto de fulgor, para vocês resolverem os exercícios da página 38 e 39 do caderno do aluno do ensino médio primeiro ano do segundo bimestre, tudo bem pessoal? Então, para resolver esse exercício, teria que assistir esse vídeo aqui, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Currículo Mais. Só que esse vídeo aqui, eu tentei entrar e não está mais disponível esse vídeo, tudo bem? Tá dando problema no link deles. Então, o exercício que pergunta, né, o primeiro exercício, o que a descoberta do fogo trouxe para a humanidade. Mas antes de falar disso, a gente tem que saber o que é o fogo, né? Então, o fogo é uma reação química. Então, é uma reação química, o fogo, né? É uma reação química conhecida como combustão. Tá? Então, falar fogo e falar combustão é a mesma coisa, é uma queima que gera energia, basicamente gases, geralmente tóxicos, né? Então, assim, o que precisa saber, né? O exercício aqui pergunta, né? Quais são os elementos que compõem, de acordo com o que é necessário ocorrer a combustão? O que precisa ter, né? Então, são 3 elementos que precisa ter. Então, precisa ter o quê? Precisa ter o combustível, precisa ter o comburente, O que seria o comburente? O comburente seria o oxigênio, né? A mistura de oxigênio com combustível, por exemplo, pode ser o álcool ou o carvão, né? Então, essas são as substâncias que precisa ter. E precisa também ter o catalisador, a gente chama de catalisador. O que é o catalisador? É aquela substância que acelera a velocidade da reação química entre o combustível e o comburente. Essa mistura, né, entre o combustível e o comburente, que são 2 gases, né, que eles vão o oxigênio é um gás, o álcool também vai ficar um gás, né? Então o catalisador. O que seria esse catalisador? A catalisador pode ser uma chama, tá? Pode ser uma chama ou o próprio calor, né? Uma faísca, né? O carro, por exemplo, quando tem a explosão da gasolina, né, do combustível, tem uma faísca que é gerada dentro das velas do carro, que essa faísca faz a interação entre o combustível e o oxigênentão para ter a explosão, tudo bem? Então esses são os 3 elementos que para existir o fogo, né, a combustão. Então eu vou colocar aqui de novo, então, combustível, né, o comburente e o catalisador, tá? Tudo bem? Então, essa era a resposta do item B. De acordo com o vídeo, escreva as características da combustão completa e incompleta do gás butano, né? Então, eles querem que explique quem são os reagentes, quem são os produtos e a equação química. Então, ele manda vocês registrarem. Então, assim, a combustão completa, né, é aquela que geralmente quando tem hidrogênio na molécula, né, sempre vai formar CO2 e água e energia. Então vamos pegar o exemplo do butano. O butano é um gás assim, a fórmula química dele é assim, ó, é C4H10, que vai reagir com oxigênio, né, que vai formar CO2, que é uma combustão completa, mais água, tá? Aí nós temos que balancear essa equação química. Então, vamos balancear, ó.
eu tenho 4 carbono, aqui eu tenho 1. Então eu vou colocar um 4 sempre na frente da molécula. Nunca pode pôr aqui, aqui, ó, atrás, sempre na frente da molécula, tá bom? Então o carbono está balanceado, tá? Porque aqui tem 4, pela lei de Lavoisier, a matéria se conserva. Se eu tenho 4 átomos de carbono antes, que esses aqui são chamados, a gente chama de reagentes. É importante se saber. Esses reagentes são aqueles elementos, aquelas substâncias que estão antes dessa flechinha aqui. E depois da flechinha, chamado o CO2 e água, é chamado de produtos. Então já estamos explicando, ó, reagentes são os elementos, os ingredientes para fazer uma receita, como se fosse fazer um bolo. E o produto é o resultado final dessa reação que teve entre o gás butano com o gás oxigênio. O butano é o combustível e o oxigênio é o comburente, tudo bem? Aí então já balanceamos o carbono. Agora vamos balancear o hidrogênio. O hidrogênio aqui tem 10 e aqui só tem 2. Então se eu colocar um 5 na frente da molécula de água, ó, 5 vezes 2, 10. Então aqui eu tenho 10, está balanceado também. Então o butano, se você já coloca o número 1 na frente, ó, porque você não vai balancear esse aqui já está balanceado, tá? Agora vamos balancear o oxigênio. Essa pontinha, né? 4 vezes 2 dá 8. Então eu tenho 8 aqui, oxigênio. Ó. Vou colocar um 8 oxigênio aqui, ó. Oxigênio. Aqui eu tenho 5 vezes 1, 5. Então aqui eu tenho 5 oxigênio. Então vamos somar. Quanto é 5 mais 8? Eu tenho 13, né? No produto eu tenho 13 oxigênio. Tá? E aqui, quanto que eu vou ter? Se eu tenho 2, eu preciso ter 13, então, se eu colocar, por exemplo, aqui 13 sobre 2. Opa, vamos colocar aqui que deu. Então aqui, ó, eu tenho 13 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Porque, ó, 13 sobre 2 vezes 2 vai dar 13. Então tá balanceado. Agora vamos ver, né, no caso da combustão incompleta, como funciona. A gente vai copiar as mesmas moléculas, né, ó, CH4, opa. Eu tenho 4 carbono, 10 hidrogênio, mais oxigênio novamente, que vai dar... Agora, como a combustão incompleta, tem dois tipos de combustão incompleta. Tem essa que forma o CO, que é o monóxido de carbono, que é um gás muito tóxico, asfixiante, né? Ele, se você respirar num ambiente fechado durante 15, 20 minutos, 30 minutos, pode até morrer asfixiado. A água, né? Eu não coloquei aqui, mas ambos têm energia, tá? Libera energia. Como se fosse a energia um produto, tá bom? Então, vamos balancear então, ó. De novo, ó, a mesma coisa, ó. Tenho 4 carbono, então vou colocar 4 carbono. Tenho 10 hidrogênio, vou colocar 5 aqui na frente, ó. Igual, ó. Fica igual a de cima, né? Os produtos. Só que agora o oxigênio, aqui eu tenho 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, quando dá 9 oxigênio. E aqui eu só tenho 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 9 sobre 2. Vocês estão vendo que agora a combustão incompleta tem menos oxigênio. De 13 sobre 2 foi para 9 sobre 2. Então quando eu tenho uma quantidade de proporção menor que para acontecer a reação de combustão completa, né, a combustão vai se tornar incompleta. Outra situação também é a combustão pode ser mais incompleta ainda. Por exemplo, se eu colocar, ó, C com oxigênio novamente, ó. Só que agora, em vez de formar, vai ser muito incompleta, não vai queimar quase nada de carbono, então vai formar só carvão, que é a fuligem, né, que é mais tóxico ainda que o monóxido de carbono, tá bom? Ó, quando a gente for balancear, né, olha que interessante. De novo, 4 carbono, você coloca 4 carbono. 10 hidrogênio, coloca 5 aqui na frente, 5 vezes 2, 10. Aí vamos balancear o oxigênio. O oxigênio aqui não tem nada, aqui tem 5 e aqui tem 2. Então eu vou colocar aqui 5 sobre 2. Vocês estão vendo que a quantidade de oxigênio é menor ainda, então quanto menor a quantidade de oxigênio, vai se tornar a combustão cada vez mais incompleta. Tudo bem, pessoal? Aqui formou energia também, tá? Os reagentes são sempre esse que está do lado esquerdo, né, da flechinha, e os produtos são os que estão do lado direito da flechinha. Tudo bem? Então era isso
a combustão incompleta. Então essa era a questão, no caso 1F do livro do caderno do aluno, tá? Agora, a questão 1G teria que assistir um vídeo. Então, esse vídeo também a gente foi dar uma analisada, não está mais funcionando, né? Então, eu resolvi fazer o vídeo para explicar a teoria do ponto de fulgor, né? O que seria, né? A gente vai começar a falar sobre o ponto de fulgor, né? O que seria isso? O que é um ponto de fulgor, né? Vamos lá. O ponto de fulgor é o que? A gente vai explicar agora. É a temperatura mínima. Vou colocar aqui a temperatura, né? Tá aqui esse tamanho. É a temperatura mínima, a menor possível, né? É a temperatura mínima que vai gerar uma mistura ideal entre vapor. O vapor, que vapor é esse? É do combustível. Pode ser gasolina, álcool, querosene, diesel. Do combustível, tá? Do combustível. Então você gera isso daí e oxigênio, mais o oxigênio. Vou colocar aqui, mais o oxigênio. Então o oxigênio, lembra que é o comburente, né? E para gerar a combustão. Para gerar a combustão. Então, uma temperatura mínima, essa temperatura mínima, lembra o que a gente tinha falado? Que para ter o fogo, para ter a combustão, precisa ter o combustível, o comburente e o catalisador. O catalisador vai fazer o papel dessa temperatura mínima. Por quê? Porque, olha o exemplo que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei a gasolina e o álcool, o ponto de fulgor de cada uma, né? A gasolina é menos 43 graus Celsius, o álcool é 13 graus Celsius. O que significa isso? Aqui você tem aqui um equilíbrio, você tem um equilíbrio entre o líquido e o vapor. Então, por exemplo, eu tenho lá um equilíbrio entre a gasolina, vou colocar aqui, ó, gasolina, não vou colocar nem a fórmula molecular, deixar escrito mesmo. E gasolina, ó, gasolina. Então, esse equilíbrio, né? A gente fala que aqui é o equilíbrio do líquido e aqui é do vapor. Ou do álcool, né? O álcool também, vão ter um equilíbrio dela também, entre o líquido e o álcool. Vapor, tá? Então, significa isso. Significa assim, se você tem um catalisador, que no caso aqui é o calor, é a chama, sei lá, de um bico de Bunsen, vai. Começa a esquentar. Aqui está no estado líquido. Pensa que as moléculas estão com essas, como a gente fala, essas ligações químicas, que elas estão tendo uma interação. Né? Tem uma atração eletrostática entre o álcool com álcool, ou gasolina com gasolina, e à medida que você vai esquentando, o que acontece? Ela vira vapor, né? Mas não pega fogo, Bruno. Mas, se você esquentar, vai chegar uma hora que instantaneamente ela vai começar a sofrer combustão, porque eu vou ter uma mistura, né, ideal entre o combustível e o oxigênio também, porque aqui você está esquentando, então tem oxigênio também dentro desse sistema, né? Tem aqui o oxigênio para reagir. Quando essa quantidade de oxigênio mais a quantidade de combustível for proporcional, como é no caso aqui, por exemplo, que a gente acabou de fazer, né, do butano, né? Você vê que a proporção aqui é 1 para 13 sobre 2. Aqui é 1 para, no caso, 1 para 9 sobre 2. Aqui é 1 do combustível para 5 sobre 2. Mas à medida que vai diminuindo a proporção, você está vendo que vai produzindo substâncias químicas cada vez mais tóxicas. Porque quando forma CO2 e água, vocês já sabem que é uma combustão completa. Lembra então, CO2 e água, uma combustão completa. Agora, quando não forma mais CO2, forma só CO ou forma só C, né, que é o carvão, que é o carbono, aí a combustão é incompleta. Tudo bem? Então, essa mistura ideal é que faz gerar a combustão. Só que precisa ter uma temperatura mínima. Então, essa temperatura mínima é o ponto de fulgor. Né? Então, por exemplo, a gasolina, o ponto de fulgor é menos 43 graus Celsius. O álcool é 13. Então,
Quem que vai explodir primeiro? Ou seja, vai ser a gasolina, porque a gasolina tem uma temperatura pequenininha, muito pequenininha, de nada, que já vai ter uma temperatura mínima que vai acontecer, que vai conseguir que favoreça a formação do combustível, e no caso do comburente, que é o oxigênio, né, o vapor, né, ideal para que gere a combustão, tá bom? Então essa é a resposta. Agora, vamos ver aqui a pergunta. A primeira pergunta ele fala assim, né? Ele fala assim: explique por que a gasolina e o querosene apresentam uma faixa de temperatura de ebulição, ou seja, um intervalo, não tem um valor fixo, enquanto o etanol apresenta uma temperatura determinada. Então dá uma olhada aqui na tabela, ó. Aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Aqui eu tenho a temperatura da gasolina de 40 a 200 graus Celsius para ela virar gás. É uma faixa, né? E o querosene de 175 a 320. E o etanol não, tem uma temperatura fixa, a temperatura de ebulição de virar do líquido para o gasoso, né? Agora, por que acontece isso? Por que essas estão como a gente fala, nessa faixa, né? Nessa faixa, enquanto que o etanol não está, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu acabei de fazer, ó. Aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo que o patamar, né? Vamos dar uma olhadinha, ó. O patamar aqui, ó, a substância está no estado sólido. Aí depois ela, se você der mais energia, né, ela pode ir para o estado que a gente fala líquido, né? Então ela pode ir para o estado líquido. Então aqui, ó, até aqui, ó, nesse ponto aqui que eu estou fazendo em azul, né? Ela é sólida. Aí daqui para cá, ó, ela já é líquida. Então aqui é líquida, mas não é só líquida. Ela é sólida, mas líquida. Então que ainda totalmente não misturou, no caso ainda nos derreteu tudo, entendeu? Então, essa substância, né, ela se forma, opa, vamos ver aqui, ela se forma, né, aos poucos vai ficando sólida, mais líquida, e depois quando chegar nessa temperatura aqui, né, do ponto de fusão, né, que é a faixa, né, então pensa que esse gráfico aqui é um gráfico que está variando a temperatura, o ponto de fusão e a ebulição, né? Por que varia? Porque isso é um gráfico de mistura. Provavelmente a gasolina, tanto a gasolina quanto o querosene, né? Eles são uma mistura. O que quer dizer uma mistura? Você acha que na fórmula, na gasolina só tem gasolina? Por exemplo, a gasolina, a fórmula é C8H18, né? Não, ela tem outras substâncias também. Ela pode ter lá, por exemplo, nitrogênio, tem enxofre, né? Então, essas substâncias aqui atrapalham, fazem que modifique, ou seja, varie o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, os gráficos de mistura, os patamares, não são constantes. Vocês estão vendo que está variando conforme vai passando o tempo. Está aumentando a temperatura. Tá aumentando a temperatura. Então, aqui, por exemplo, é do líquido para o vapor, né? Até aqui é tudo líquido, ó, e aqui vai ficar líquido mais vapor. Aí quando chegar até aqui, ó, e é tudo vapor. Então, aqui é a mudança de estado. Então, o gráfico na mudança de estado físico de uma mistura sempre vai variar o ponto de ebulição e o ponto de fusão. No caso, você está perguntando só do ponto de ebulição, né? Tem mistura que varia só o ponto de ebulição e o de fusão não. E tem mistura que só varia, fica constante o de ebulição e o de fusão varia, né? Aí vocês vão aprender que isso aí se chama mistura azeotrópica, quando o ponto de ebulição é constante e de fusão varia, e tem a eutética, quando de fusão é constante e o de ebulição varia, tudo bem? Então, a gente vai falar isso depois nas próximas aulas, tá? Mas vocês têm que saber que quando o gráfico varia aqui, está variando o ponto de fusão, não é um valor fixo, né, o ponto de ebulição que está perguntando, tanto a gasolina como o querosene, é porque eles são uma mistura. Então, uma mistura, o que é uma mistura? São várias substâncias. Por exemplo, a gasolina é uma substância, o nitrogênio é outra, o enxofre é outra, e aí diferentes que se unem e formam uma mistura, tudo bem? Então, quando é uma mistura, vai variar o ponto de ebulição ou também de fusão, ou varia um ou varia outro, mas basta variar um ponto, ou de ebulição ou de fusão, que já é considerado uma mistura, tudo bem, pessoal? Agora, no caso do álcool, por que é definido, né, o ponto de fusão e ebulição? Porque o álcool é uma substância pura, então a fórmula do álcool, né, essa fórmula aqui é C2H6O, né? A fórmula química que vocês vão aprender depois de química orgânica, né? Essa é a fórmula do álcool. Então, o que é uma substância pura? São substâncias que possuem as propriedades físico-químicas
constantes, ou seja, que não muda. Então, por exemplo, você pegar o álcool ele puro, a densidade dele é a mesma, o ponto de fusão dele é o mesmo, o ponto de ebulição dele é o mesmo, tudo bem? Então, quando preserva essas quantidades, então vai ser fixo. Então, por exemplo, você dá uma olhadinha nesse gráfico, né? Aqui é sólido, aí depois até ele mudar de estado, aqui é sólido mais líquido? Aqui é sólido mais líquido, aqui é só líquido, aqui é líquido mais vapor. Mas percebam que conforme vai passando, vai aumentando a energia, né? Vai passando o tempo também, a temperatura permanece constante. Enquanto o sólido não fica totalmente líquido, a temperatura não varia, ó, fica constante, é um valor fixo, tanto o ponto de fusão, que é esse de baixo, sempre fica de baixo o ponto de fusão, que é a transformação do estado sólido para o líquido, e de ebulição, que é do líquido para o gasoso, ó, fica constante, ó, conforme vai passando o tempo, ó, a temperatura... Olá pessoal, voltando aqui então para terminar essa videoaula, né? A gente parou na questão B, né? Então ele pergunta assim: qual é a temperatura mínima da gasolina para que ocorra combustão quando uma chama se aproxima dela? E do querosene? Então é só olhar aqui, a temperatura mínima seria a temperatura, o ponto de fulgor, né? A gasolina a partir de menos 43 graus, né? Então a gasolina, a temperatura mínima para começar a ter a combustão é menos 43 graus. E do querosene? O querosene é 45 graus, a resposta. Tá? A partir desses dados, explique o fato de os carros movidos a álcool mais antigos apresentem dificuldades para dar partidas em dias de frio. Então, a partir desses dados a gente vai olhar aqui, ó, se comparando um carro movido a álcool e outra gasolina, né? Vocês estão vendo que o ponto, a temperatura mínima do álcool, né, no caso o álcool, ponto de fulgor, né, do álcool, é maior que o da gasolina. E se é maior, então tem que dar mais energia, né, do que a gasolina. A gasolina, um pouquinho de energia que dá, já chega a menos 43 graus Celsius, enquanto o álcool é 13 para formar essa mistura ideal entre o combustível e o comburente para ter a situação de explosão. Tudo bem? Então, esse é o motivo. Então, por causa que o ponto de fulgor do álcool é muito elevado perto da gasolina. Tudo bem? Então essa é a resposta do item C. Tudo bem? Então, conseguimos resolver todas as questões, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer situação, entre no nosso canal e tire suas dúvidas lá e se inscreva. Tudo bem, pessoal? Então, até mais e tchau!